Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula. Vamos dar continuidade à questão dos relevos, tá bom? Então, só vou dar uma retomada aí na questão do relevo e aí eu vou entrar no relevo brasileiro, tá bom? E vou pedir para vocês, quando eu entrar na questão do relevo brasileiro, vocês acompanhem pelo slide, tá? Para vocês entenderem o que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Bom, então, relevo, né? Como o relevo ele pode influenciar no nosso dia a dia? É importante sabermos as características do relevo? Sim, né? Porque eles ajudam, inclusive, quando nós conhecemos as reais características do relevo, eles auxiliam, inclusive, no processo de transformação de uma cidade, na urbanização, auxilia. Por que eu preciso saber do relevo? Porque se eu for construir uma casa, eu preciso saber onde eu vou estar colocando essa casa. Se eu estiver trabalhando à frente da construção de um edifício, eu preciso saber as condições daquele relevo, daquele terreno, para que esse edifício ele seja ali colocado. Então é extremamente importante e está presente no nosso dia a dia, né? Então influencia eu saber a característica do relevo, influencia inclusive no processo de plantio da agricultura, nas atividades de transporte e, como já disse, na questão da organização da cidade como um todo, tá bom? Bom, então a questão do estudo das formas do relevo é chamado de geomorfologia, né? É o estudo das formas do relevo. Então, as principais formas de relevo que nós temos na nossa litosfera, né, na superfície terrestre, serão, né, planaltos, planícies, montanhas, e nós vamos falar sobre elas, tá? Então, só para a gente definir, relevo é o conjunto de formas físicas que compõem a superfície terrestre, tá bom? Então, vamos lá, planícies, né? As planícies são áreas mais ou menos planas que possuem uma altitude próxima ao nível do mar, tá? É caracterizado por uma grande quantidade do que? De sedimentos, porque ela sedimentou, por isso ela é uma área bem mais baixa, né? Então, onde nós vamos ter um acúmulo de sedimentos nessa superfície. E esses sedimentos, eles são trazidos como? Geralmente através das chuvas, do vento, das águas dos rios, né? Já nas planícies oceânicas, é trazido esses sedimentos através das águas, tanto dos oceanos quanto dos mares, tá bom? Bom, as montanhas. As montanhas são relevos que apresentam uma altitude superior em comparação a todo o seu entorno, né? Então, montanha, ela é um relevo que é mais alto se comparar com todo o relevo do seu entorno, tá bom? Então, alguns autores, pesquisadores, eles nos mostram, eles afirmam, né, que a elevação de um terreno para ser considerada montanha tem que ser superior a 300 metros de altitude, tá? Em relação ao relevo que está ao seu entorno, ao seu redor, tá bom? Então, nós temos essa questão da montanha. Então, só para a gente situar, quando nós temos um conjunto de montanhas, essas montanhas elas estão em cadeia, alinhadas, tá? Elas são chamadas de cordilheiras. Então, aqui na América do Sul, nós temos a famosa Cordilheira dos Andes, tá bom? Que acabam compreendendo aí toda a nossa América do Sul, tá? Então, cordilheira é um conjunto de montanhas, tá? Então, elas têm uma altitude superior a 300 metros de altitude. Já os planaltos, eles também, vocês vão encontrar eles em algumas biografias, chamados como platôs, tá? Então, eles são áreas que são altas, se compararmos relativamente às que são planas, né? Apresentam, no geral, altitudes acima de 300 metros, né? Só que eles são menores que as montanhas, tá? Porém, são maiores que as planícies,
né? Então, planaltos são menores que as montanhas e maiores que as planícies, tá bom? E eles são classificados conforme a sua composição. Que composição? A composição predominante das rochas que formam esse planalto, tá? Então, eles podem ser divididos em 3 tipos, que é o planalto cristalino, né? Onde nós vamos ter o que conhecemos como Serra do Mar, que são formados por rochas plutônicas e metamórficas, tá bom? Nós vamos ter os planaltos sedimentares, que são formados por rochas sedimentares. Vamos ter os planaltos basálticos, que são formados por rochas magmáticas vulcânicas. Nós vamos encontrar essa característica lá na Irlanda, né? Algumas regiões de planaltos da Irlanda têm essa característica de planalto basáltico, tá bom? E as depressões, tá? Então, as depressões, elas podem ser de 2 tipos: as depressões relativas e as depressões absolutas, tá? Então, as depressões relativas são áreas que possuem altitude inferior ao relevo mais baixo daquele planalto, tá? E as depressões absolutas é uma área que possui uma altitude inferior ao nível do mar, né? Então, essas depressões absolutas nós vamos encontrar em locais onde o relevo, a formação geológica é muito antiga, porque essa depressão absoluta, ela se dá através de todo o processo de erosão que aquele entorno ele passou, né? Então, tanto o processo de sedimentação das rochas, quanto o processo de erosão, tá? E isso forma essas superfícies um pouco mais onduladas e nós vamos encontrar as depressões absolutas, tá? Então, só para nós lembrarmos, o relevo é composto de planalto, que pode ser subdividido em 3, tá? Planalto cristalino, planalto sedimentar e planalto basáltico. As depressões, que podem ser caracterizadas como depressão absoluta ou depressão relativa, tá bom? E planícies e montanhas, tá? Bom, entrando agora no nosso relevo, o relevo brasileiro, tá? Então, o relevo brasileiro, nós vamos encontrar 3 classificações de 3 períodos distintos. Nós vamos ter a classificação de Haroldo de Azevedo, a classificação de Aziz Absaber e a classificação de Jurandir Ross, tá? Então, a primeira classificação do relevo brasileiro que nós tivemos dentro da história da geografia, ela se deu no ano de 1940 pelo geógrafo Haroldo de Azevedo, tá? E ele classificou, devido à pouca tecnologia que nos anos 40 nós possuíamos, ele classificou o relevo brasileiro utilizando a altimetria do relevo, tá? Então, segundo Haroldo de Azevedo, nós só tínhamos 2 tipos de classificação: planalto e planície, tá? Então, segundo Haroldo de Azevedo, toda região que possuísse uma altitude menor, né, de 200 metros, era considerada como planície, tá? Então, uma altitude menor que 200 metros, para Haroldo de Azevedo, planície. Enquanto áreas superiores a 200 metros de altitude, elas eram chamadas de planaltos, tá? Então, Haroldo de Azevedo, ele utiliza do processo de altimetria para definir o nosso relevo, onde ele divide em planalto e planície, ok? E aí nós vamos ver que ele divide o nosso relevo brasileiro em 8 unidades de relevo, que são elas. Eu vou pedir para vocês acompanharem, tá bom? Nos slides que vocês vão conseguir visualizar o nosso mapa do Brasil, né? Com essas 8 unidades de relevo, que são o Planalto das Guianas, o Planalto Planalto das Guianas, a planície amazônica, a planície costeira, o Planalto Central, a planície do Pantanal, o Planalto Meridional,
o Planalto Atlântico e a planície do Pampa, ok? Então, essa foi a definição e a primeira classificação que tivemos com Haroldo de Azevedo nos anos de 1940, tá bom? Bom, aí nós vamos ter a segunda definição do relevo brasileiro, né? E ela foi extremamente importante e é extremamente importante até os dias de hoje, porque foi através dela que nós vou falar daqui a pouco, nós tivemos a terceira classificação, tá? Então, essa segunda classificação nós tivemos através do geógrafo, grande geógrafo, eu sou suspeita para falar porque eu gosto, de Aziz Absaber, no ano de 1958. Ele adotou para a definição do relevo brasileiro critérios morfoclimáticos, tá? Então, ele utiliza o quê? Os agentes externos, como os agentes externos impactam sobre o relevo. Então, ele passa a considerar como planalto, Aziz Absaber, toda e qualquer área que o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação, tá? E nas planícies é a maneira inversa, onde o processo de sedimentação, ele é maior do que o processo de erosão. E aí ele define isso como planície, tá? Então, com isso, o grande Aziz Absaber, ele define o relevo brasileiro em 10 unidades de relevo, tá? Que são elas. Acompanhe no slide: Planalto das Guianas, Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto Nordestino, Serra e Planalto do Leste e Sudeste, Planalto Maranhão-Piauí, Planalto Uruguaio Sul-Rio Grandense, tá? E ele define como planícies, a planície do Pantanal, planície e terras baixas costeiras e planície e terras baixas amazônicas, tá? Então, Aziz Absaber, ele define em 10 unidades de relevo, onde ele se utiliza do embasamento do processo de sedimentação e erosão. Quanto maior a erosão, ele leva a questão do planalto, né? E sedimentação, planície, tá? E a grande e última classificação que nós tivemos do relevo brasileiro, né? Que ela é extremamente importante. Porém, quem define essa terceira classificação do nosso relevo brasileiro foi Jurandir Ross, no ano de 1989, tá? Então, 1989, bem diferente lá de 1940 e 1958 com Aziz Absaber, ok? Porque nós já tínhamos um processo tecnológico que vai ser envolvido nessa nova classificação, nessa terceira grande classificação do relevo brasileiro, ok? Ele se utilizou de imagens de um projeto que se chamava Radam Brasil, e aí ele se utilizou dessas imagens que eram feitas por esse projeto Radam Brasil para fazer a classificação do nosso relevo brasileiro, tá bom? E ele se utiliza como ponto, Jurandir Ross, ele utiliza como ponto de partida para seus estudos o estudo feito por Aziz Absaber. Então, ele, vamos dizer assim, ele vai aperfeiçoar, ele vai melhorar, né, o estudo que já havia sido feito por Aziz Absaber, porque agora ele tem aí o auxílio da tecnologia, que foi esse projeto Radam Brasil, que o auxiliou para a confecção da nossa classificação do relevo brasileiro. E ele vai definir o relevo brasileiro em ele vai utilizar, bem na verdade, ele vai utilizar 3 critérios para definir o relevo brasileiro. Ele vai utilizar o critério morfoclimático, ele vai utilizar o critério morfoestrutural e ele vai utilizar o critério morfoescultural, tá? Então, 3 critérios: morfoclimático, morfoestrutural e morfoescultural,
tá? E uma outra novidade que ele acaba inserindo nesse momento nos critérios de relevo brasileiro. Até então, nós vamos trabalhar muito com essa questão do planalto e planície, e aí ele vem acrescentar, ele vai introduzir, né, no nosso critério de relevo brasileiro, as depressões, e ele vai caracterizá-las como qualquer área do relevo aplainada que estivesse rebaixada em relação ao relevo do seu entorno, né? E aí ele vai caracterizar essas depressões relativas, que até então, tanto na definição de Haroldo de Azevedo quanto de Aziz Absaber, elas não apareciam, ok? Bom, então, a classificação feita por Ross, né, Jurandir Ross, ela foi muito grandiosa, ela foi muito mais complexa, muito mais detalhada, até porque ele teve esse auxílio, essa ajuda tecnológica, através do projeto Radam Brasil, nos idos de 1989, tá bom? E ele define o relevo brasileiro em 28, gente, olha, então, lá atrás, né, com Haroldo de Azevedo, 8 unidades de relevo. Aziz Absaber, 10 unidades de relevo. Com Jurandir Ross, ele passa a definir o nosso território brasileiro em 28 unidades de relevo, que elas vão ser compostas por 11 planaltos, 11 planaltos, 11 depressões e 6 áreas de planície, ok? Como vocês vão poder observar no mapa. Eu não vou citar as 28 agora aqui no vídeo, vocês estão acompanhando aí no slide, no mapa, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e eu sei que para alguns alunos vocês estão tendo dificuldade com vídeos extensos também, tá bom? Então, só para a gente finalizar essa questão, quando nós falamos do relevo, qual a importância da gente conhecer o relevo, né? Então, todas essas definições, elas auxiliaram muito aqui no Brasil, né, principalmente após aí a definição de Jurandir Ross, que ela foi muito mais detalhada, porque conforme ela foi detalhada, conseguiu-se identificar a disposição dos minerais, né, então em que área fica determinado mineral e tal, e isso auxiliou para a questão, favoreceu a economia da mineração aqui dentro do Brasil, né, então é muito importante, tá, pessoal? Muitas pessoas não levam a sério a geografia, acham que, geografia, para que eu vou usar, né? Mas para quem trabalha na área da construção civil, para quem trabalha, por exemplo, nas companhias de eletricidade, de saneamento básico, como o Sabesp, entre outras, se utilizam desses profissionais da geografia, tá? Então, é muito importante se conhecer o relevo, entender a composição dele, como ele é formado, para que eu consiga fazer com que uma região, uma localidade, eu tenha um bom aproveitamento dela, tanto na área da construção, como também da agricultura, como também na parte de transportes. Então, onde que eu vou construir estradas, onde eu vou construir ruas, né? Qual é a característica daquele lugar? Eu preciso saber se é um lugar de planície, se é um lugar de planalto, se é um lugar de várzea de rio, né? E aí a gente vê que, infelizmente, muitos locais onde hoje nós temos grandes problemas com enchente, é porque são locais onde são várzeas de rio, né, que o homem construiu lá no passado e acabam tendo esses problemas até os dias de hoje, tá? Então, é extremamente importante nós entendermos aí a composição do nosso relevo, tá bom, pessoal? Gente, um beijãozão e até a próxima semana.